Telegram, STF, é a feira da Big Tech na crise da comunicação digital. O mundo é das Big Techs, mas afinal, o que é Big Tech? Quem vai responder para a gente é a consultora legislativa e jornalista Beth Veloso, conosco aqui no Papo de Futuro. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, a gente já ouviu falar de Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, certamente também do Telegram, que está em pé de guerra com o Supremo Tribunal Federal. Quem não ouviu, então eu tenho certeza que não mora aqui no planeta Terra, né? Mas afinal, quem são as Big Techs? O que elas fazem? O que elas querem? E o que a gente tem a ver com tudo isso? Vai, Beth, responde isso. Então, Márcio, atendendo um pedido da nossa queridíssima Ana Raquel, eu vou começar esse comentário com uma reflexão sobre o Telegram. Sem contextualizar exatamente tudo o que aconteceu, o Telegram foi obrigado a remover um conteúdo em razão de ter publicado que o PL 2630, sobre o qual a gente falou na semana passada, ele atenta contra a democracia, ele fere a liberdade de expressão, ele vai acabar com a internet. E o Google já tinha feito essa campanha também na semana anterior. E o STF reagiu imediatamente e determinou que o Telegram não apenas removesse esse conteúdo, como também publicasse uma resposta dizendo que o que a plataforma estava fazendo era desinformação e promovendo um ataque ao Estado brasileiro. O que eu queria dizer nesse momento? O Marco Civil da Internet, que é a nossa lei máxima da internet, ele limita o dever de agir das plataformas a uma ordem judicial. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma determinação da justiça, você precisa remover esse conteúdo. E o Telegram nunca mostrou boa vontade com relação ao Marco Civil e com relação às autoridades. Houve várias ordens judiciais descumpridas ou parcialmente cumpridas, que dá no mesmo. Um vazio no contato, inclusive o próprio TSE não conseguia ter resposta. Ausência na representação no Brasil, não tinha ninguém que falasse pela plataforma no Brasil. Então, uma coisa, Márcio, é eu e você não conseguirmos alcançar uma plataforma. Outra coisa é realmente a plataforma, o próprio governo brasileiro entrar num buraco negro, nesse vácuo que a gente fica, para conseguir esse contato entre a plataforma e o próprio usuário. É isso, por sinal, que o Morozov chama um pouco de cerca de arame enfarpado e invisível. É como se a gente estivesse ali numa redoma, né? Então, como observadora, a democracia, eu acredito, funciona assim. Ela pressupõe diálogo, ela pressupõe respeito, ela pressupõe regras, limites, e não dedo no olho não vale. O PL 2630 não vai acabar com a democracia. Ele está sendo discutido nesse parlamento, no plenário. Ele não vai ferir a liberdade de expressão. Isso não é verdade. O dever de cuidado que está sendo analisado pelo PL 2630, ele é um conceito em larga escala. O que ele quer dizer? Ele vai se aplicar para comportamentos repetitivos. Você, ouvinte, não será vigiado pelo governo mais do que você já é vigiado pelas próprias plataformas. Se você, por exemplo, incitar um grupo a fazer um 8 de janeiro, sim, obviamente você vai ter um problema. Se você enviar uma mensagem para o seu tio falando mal do governo, isso é liberdade de expressão. Você tem uma democracia e uma série de leis que te protegem com relação a isso. Mas esse não é o ponto. Para entender essa decisão do STF, e é preciso entender também quem é o Telegram, o Google, a Meta. Por sinal, o curioso é que o Telegram não está entre as plataformas atingidas pelo PL 2630, portanto existe toda uma sinergia, né? São empresas que são plataformizadas e que atuam aí, nesse momento, numa orquestração quase como, eu não sei se é exatamente um cartel, mas é um fenômeno de monopólio, sim, de quem está realmente usando o seu poder que tem dentro do mercado em que elas atuam. Portanto, eu queria convidar a gente a entender nesse momento dois conceitos básicos. Primeiro,
abuso de poder. Segundo, Márcio, cultura de pânico, terror. E terceiro, chantagem digital. A gente vai embora do Brasil. Então, para entender esse filme, que já se passou em vários outros países que tentaram regular essas plataformas, Austrália, vários outros, Índia, tiveram essas discussões, a própria Europa está num movimento forte que a gente tem citado aqui, as empresas de fato esperneiam, mas elas no final, nesses casos antecedentes, elas aceitam o acordo. E a vida segue inclusive com muito mais respeito, com muito mais compliance, ou seja, eu sigo melhor as regras, com mais accountability, eu presto contas, enfim, com menos milícias digitais, menos abuso online e mais responsabilidade, que é o que a gente está falando. Eu, por exemplo, então, Márcio, não gosto de falar muito dessa ideia das plataformas como gatekeepers. Eu estava ouvindo, né, o João Brant, que é o secretário de mídias digitais, e ele estava usando o conceito, né, de eu ser o guardião da verdade ou eu ser o cúmplice da mentira. Portanto, você ser censor da internet ou porteiro da internet, como no caso dizem que o PL 2630 vai transformar as plataformas nesses porteiros da internet. Não, você entra. Você não entra. Não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando de responsabilidade. E para isso, a gente só consegue realmente atuar no sentido de remover o conteúdo, no sentido de que você haja com emergência. Portanto, se a gente tem na vida real o sentido de emergência, como é que você não vai ter nas plataformas, né, esse sentido de você justamente coibir que haja um dano, inclusive à vida, se você não agir rapidamente, Márcio? Ou seja, vamos tentar, essa coisa que você falou do mundo real é bastante interessante, né? Quando a gente vê alguma coisa errada acontecendo, algum crime, a gente chama a polícia, né, Beth? Esse é o caminho, né? E isso também na internet. Exatamente. Hoje o Marco Civil fala com o juiz, mas a gente precisa chamar a polícia porque o dano é imediato, porque não há tempo a perder. Então, esse senso de emergência, hoje ela não existe na internet, né? E agora a gente falando então da Big Tech, e a Big Tech, de certa forma, ela não teve esse senso de emergência, e por isso, para a gente entender por que elas estão nesse fogo cruzado, e por que elas se colocam nesse momento, que a gente olha nas últimas postagens, como inimigas do governo brasileiro, no sentido lato sensu, claro, a gente está falando em termos teóricos, né? Então, em meio a tanta polarização, o meu convite hoje sobre as regras da internet, discurso de ódio, receio de que toda a rede vire uma grande censura, eu resolvi inovar e falar o que é, gente, o que é esse termo Big Tech. Big Tech é um termo que a gente usa para chamar uma parte das empresas do mundo digital. Big, em inglês, quer dizer grande, e tech quer dizer tecnologia. Eu estou usando aqui uma leitura porque é um texto muito mais construído, porque a gente fala de um assunto muito delicado, né, Márcio? Então a gente precisa realmente ter muita precisão naqueles conceitos que a gente coloca, ou tentar, né, colocar da forma mais clara possível, porque é muito grande a carência de informação sobre esse tema. Portanto, eu diria que hoje o termo big é até modesto, porque na verdade o correto seria giant techs, ou seja, gigantes da internet. Em quê? Gigantes em tudo, gente. Em faturamento. Elas ganham mais, por exemplo, é um dado quase estarrecedor, ou quase o PIB brasileiro. E isso é um dado que tem do Banco Mundial, com base nos dados do Banco Mundial, portanto corresponde a mais de $1 trilhão, o que essas empresas juntas, que são consideradas as Big Techs, arrecadam anualmente. Google e Facebook, por exemplo, possuem cada uma delas mais de 2,5 bilhões de usuários. Eu falei 2 bilhões e 500 milhões de usuários em todo o mundo. Elas ocupam mais de 90% do mercado em que elas atuam. Esse é o número que eu trago sempre aqui. Estão presentes em mais de 10 setores da economia e seguem avançando. Então, elas não estão só na internet.
plataformizando. Isso quer dizer o quê? Que elas estão na agricultura, na comunicação com emissoras, na saúde, no comércio online. Nós estamos falando de quem? Amazon, que vende de tudo na internet. Estou falando da Apple, que tem os iPhones. Do Facebook, que eu acho que dispensa apresentações, né, Márcio? Estamos falando do Google, que tem mais de 96% do mercado de buscas na internet. E nos conecta também e-mails, vídeos, YouTube. E da Microsoft, que está dona dos softwares que a gente usa na rede. Portanto, Márcio, coincidências incríveis com relação a essas empresas. Todas são norte-americanas. Elas atuam em escala global, exceto China, Rússia, Coreia, Irã, Cuba. Todas elas possuem uma infraestrutura própria para guardar os dados, os grandes servidores, os sistemas em nuvem. Elas também têm sistemas de inteligência artificial capazes de prever estratégias de comportamento presumido do consumidor. E não para por aí, né? Tem regras próprias e se auto-intitulam absolutamente responsáveis. Dizem que respeitam as leis da privacidade, as leis trabalhistas, dizem que pagam os impostos, mas não dizem quanto elas remetem, por exemplo, às suas filiais, nem aos seus acionistas. Usam dados pessoais, os meus, os seus e de todo mundo, mas nunca dizem quem vê esses dados em nome do sigilo comercial, digamos assim, como eles são utilizados, o que acontece com eles, para quem eles são vendidos e o que acontece quando eles vazam. Geram a publicidade, mas ninguém sabe quem paga, quando paga, como cobram, o que é impulsionado, se tem discurso de ódio, se tem abuso infantil, o que está sendo impulsionado e financiado por esses dados. Segregam, removem, organizam, filtram, sugerem, escolhem tudo o que você vê e ouve na internet, mas acreditam que não editam nada e, de certa forma, também dizem que são como estradas, rodovias, que na verdade a gente usa, entre aspas, sem pagar nada, onde todos circulariam, supostamente, em condições de igualdade. Alegam ainda as Big Techs, que respondem a valores éticos e morais, mas os tribunais, a gente sabe, internacionais, inclusive o próprio inquérito das fake news no Supremo e uma série de outros processos, que os tribunais estão muito ocupados com ações de violação das regras das Big Techs e violação por elas mesmas. São empresas mais agressivas e bem-sucedidas, e eu diria, em tirar os novos competidores do mercado, comprando startups, ou seja, pequenas empresas inovadoras que justamente poderiam fazer concorrência para elas. Agora, Beth, com todo esse poder acumulado por essas Big Techs, quem vai pará-las e também como pará-las? Exatamente, Márcio. Tudo que a gente não consegue explicar, que a gente chama de complexo e multifacetado, né? Quando a gente pergunta o que é Big Tech, o que é plataformização, vem esse conceito um pouco amorfo, né? Inovação tecnológica com viés ideológico, né? Práticas anticompetitivas, como eu coloquei, negócios disruptivos, ou seja, uma ruptura muito grande da nossa realidade, como a gente viu na pandemia, falta de transparência, como eu acabei de demonstrar aqui muito rapidamente, uma influência política baseada em manter uma total liberdade, né, e uma ausência do Estado e do poder de tutela do Estado sobre questões que estão aí prementes, emergentes, e tudo isso, Márcio, fez com que as pessoas, de um modo geral, muita gente passasse a torcer o nariz para as Big Techs, né? Não só porque elas são americanas, e aí tem toda uma questão geopolítica dos europeus e de outros povos que não gostam disso, né? Não apenas porque elas dizem que fazem, mas não fazem, na verdade, não mostram o que elas fazem, né? Como, por exemplo, uma moderação muito mais efetiva, especialmente em países periféricos. Também, não só porque o conteúdo da internet se deteriorou a olhos vistos, a gente vê aí uma consternação nas famílias, nos pais, toda uma preocupação, porque o infoentretenimento passou realmente a ser palco de muitos crimes, muitas atrocidades, muitas coisas completamente fora de controle, né? E quarto, também por uma
precarização do trabalho nessas empresas, né? Com uma negação muito grande dos direitos trabalhistas. O que a gente vê hoje? Muitos motoristas de Uber, e esse realmente é o grande símbolo, né, dessa sociedade plataformizada, que trabalham como zumbis, fazem dupla, tripla, terceira jornada. Por quê? Porque realmente não conseguem no final do dia, né, ao pagar a comissão dessas plataformas, fechar a conta no verde. E isso criou, inclusive, o termo associação entre uberização e o termo expoliação, ou seja, esbulho, expropriação da força do trabalho desse trabalhador, que quando tem um acidente de trabalho, fica totalmente à deriva. Há vários processos na justiça também com relação a esse tema. Então, Beth, tem vários temas que você está trazendo que são paralelos, né, à existência das Big Techs. Em primeiro lugar, esse monopólio de algumas poucas grandes empresas, esse ambiente propício para promover o discurso do ódio, uma concorrência desleal que sufoca, né, as empresas concorrentes que não conseguem encontrar mercado, e por último, isso que você falou também dessa exploração predatória da mão de obra. Mas isso é fato? Isso não são apenas acusações contra as Big Techs, Beth? Pois é, Márcio, são inúmeros exemplos. Eu trouxe apenas alguns para a gente tentar dar para o nosso ouvinte uma visão mais concreta, mais palpável do que a gente está falando. O Facebook, por exemplo, tem sido muito criticado por permitir a disseminação do discurso de ódio na sua plataforma e por não tomar as medidas relativas a essa remoção. A Apple, por exemplo, foi acusada de prejudicar a concorrência. Eu estou falando em nível internacional, inclusive, ao impor restrições às empresas, fazendo o quê? Se eu tenho um aplicativo, se eu tenho um appzinho ali, eu ponho na Apple Store, então ela exige do desenvolvedor uma série de requisitos, um pagamento que esse aplicativo use a própria plataforma da Apple para pagar, e cobre também comissões que são um pouco abusivas, de até 30% sobre as vendas. A Amazon, por exemplo, enfrentou críticas, né, por suas práticas abusivas, trabalhistas, como eu falei, e aí entra a questão de proteção de dados, inclusive criaram um sindicato, depois os trabalhadores da Amazon, e o uso de algoritmos, por exemplo, para punir trabalhadores, levarem a demissões injustas. A Google foi acusada de usar sua posição de mercado, e aí são vários realmente processos de abuso do poder econômico para realmente usar sua posição dominante nos mecanismos de busca e tirar toda a sua concorrência do mercado. Tá, então, Beth, a partir de todo esse quadro que você pinta, por que ninguém faz nada quando essas Big Techs avançam no mercado para ficar cada vez mais poderosas? O Facebook, por exemplo, adquiriu o Instagram e o WhatsApp. A Google adquiriu o Waze, YouTube, a Amazon comprou a Whole Foods, por exemplo. E essas compras, essas aquisições foram criticadas por muitas pessoas por limitar a concorrência e restringir a inovação. Mas nada foi feito. Exatamente, Márcio. Existe um manto de proteção. É uma das leituras, claro, né? Quando a gente fala de comunicação. E o ato de comunicar-se, ele é um ato essencialmente humano, né? Nós somos seres sociais e a gente precisa se comunicar e estar no mundo. O Rolando Toro, né, que é o criador da biodança, ele diz que o abraço, por exemplo, ele é um ato político. Portanto, a gente está falando basicamente de política. As Big Techs, elas usaram essa liberdade como meios de comunicação, porque hoje elas alcançam milhões de audiência no único post, e a gente sabe disso, por isso a gente tem os influencers aí ensinando como fazer fortuna na internet em um ano, menos que isso, né? E as Big Techs usaram justamente esse alcance para poder fazer uma propaganda positiva para elas mesmas, né? E isso deu super certo. A gente lembra que o Google, por exemplo, chegou a criar um slogan que estava, inclusive, lá nos seus termos, no seu código, Don't be evil, ou seja, não seja mal, que é uma frase que desde o início lá de 1998 queria dizer o seguinte, era um compromisso que a plataforma colocava, que ela jamais faria algo para prejudicar as pessoas. Então, por trás dessa empresa, né, e de todas as outras Big Techs, né, surgiu realmente, no final, um modelo de que precisava
financeiramente suportar essa empresa como? Tirando um conteúdo, a partir de um conteúdo sensacionalista que passou a ser financiado. E isso passou a ser muito ruim para a sociedade, né, Márcio? Portanto, já chegando ao final desse comentário, né, por que a gente pede, então, que os governos discutam e a regulação venha a discutir esse modelo? Porque isso é uma questão de resposta à sociedade, né, alcance e até uma função que essas empresas assumiram como mídias sociais. São os acionistas que hoje dominam nessas empresas e a gente precisa agora rediscutir um novo modelo em que o interesse público e a sociedade possa não só receber, se ver vista, se ver atendida e ter também uma resposta social por parte dessas Big Techs. Muito bem. Beth, é um tema bastante interessante. Eu acho que a gente tem que voltar a esse assunto em outras oportunidades, não é? Por enquanto eu agradeço a você por mais essa participação aí para falar sobre as Big Techs, o lado bom e o lado ruim que elas oferecem para os seus usuários. Obrigado, Beth. Muito obrigada e eu agradeço muito aos ouvintes por hoje.